Então, pessoal, eu recebi de um aluno meu esse artigo aqui, 10 vantagens dos suplementos proteicos para aumento dos músculos. E eu vou comentar cada um desses pontos aqui, porque é importante que vocês saibam que clicar no gostei e se inscrever no canal ajuda muito o canal. Esses tipos de artigos que nós encontramos, nós temos muitas coisas boas, tá? Não tô aqui para criticar o do outro, ser reativo, cara mala, chato. Mas nós temos também algumas coisas erradas, tendenciosas, etc. Então, eu só vou comentar aqui, não estou dizendo mal do blog, mal do artigo, nem nada do tipo. Mas vamos comentar aqui, por exemplo, número 10. A glutamina está presente em suplementos proteicos e ela age como precursora da síntese de proteínas, além de ser um agente que evita o catabolismo e fortalece nosso sistema imune. Tudo verdade, pessoal. Só que nós temos glutamina e um monte de fontes de proteína. Então fiquem tranquilos que se você está suplementando porque você acha que ali tem glutamina, eu já trabalhei em loja de suplemento, eu já vi cara falando assim, ó, mas eu quero aquele whey lá que tem glutamina. Todo whey tem glutamina, que alguns escrevem no rótulo e isso torna para o consumidor algo que parece que está sendo adicionado, fantástico e tal, mas não, você tem glutamina nos alimentos, então consumir por isso é algo que não compensa. Número 9. Diminui a gordura corporal, aumenta a queima de calorias porque favorece o crescimento muscular e nesse processo acontece uma gasto de energia. Pessoal, qualquer tipo de proteína irá fazer isso. Então, o que está dizendo aqui é verdade? É, mas, na minha opinião que eu sei que não vale nada para alguns, mas também não interessa, você poderia simplesmente completar aqui colocando como qualquer fonte de proteínas. Então toda a proteína vai ajudar você na recuperação muscular. Número 8. Evitam o ataque de radicais livres. Possuem antioxidantes, né? Essas substâncias protegem contra o estresse oxidativo das fibras musculares. Pessoal, não, né? Não tem antioxidante em fontes de proteínas de uso regular, sem pentear a sobrancelha. Então, se você tiver uma vitamina adicionada num suplemento de proteína, isso pode acontecer, mas não é a obrigação desse suplemento. Ele não vai tornar exatamente superior. Porque se eu quiser um antioxidante, eu suplemento com antioxidante. Ou eu uso algum tipo de alimento que vai me atender nesse sentido. Então eu posso usar um whey normal e usar um antioxidante junto, seja ele de forma suplemento ou não. Tá vendo? Então mais um aqui que quem está olhando fala, que bonito. Mas na prática não é bem assim. Número 7. De novo, ó, esses suplementos possuem BCAA, aminoácidos que evitam o catabolismo, melhora a energia durante o exercício, sim, porque a valina disputa receptor com o triptofano e isso reduz a sensação de fadiga, mas se eu quero reduzir a sensação de fadiga, eu posso pensar em usar cafeína, que é muito mais barato, muito mais interessante. E ajudam na recuperação e reparação das fibras. Novamente, pessoal, isoleucina, leucina e valina, que é o BCAA, nós encontramos em qualquer fonte de proteína de alto valor biológico, frango, carne, ovos. Então, sabe, não, mas o whey tem mais BCAA. Não é relevante na prática. Leandro, você está usando outra camisa, então provavelmente você não é mais da Growth, porque você está derrubando aí o suplemento de proteína. Não, não é isso. É simplesmente a verdade. Sempre trabalhei com a verdade. E eles aguentam essa insolência há 10 anos. 6. Devido à presença de proteínas de alto valor biológico, tem rápida absorção, otimizando os resultados. Eu sou difícil de ler, né? Eu acho mais fácil vir aqui e falar espontaneamente. Ter rápida absorção não quer dizer que é algo necessariamente bom. Na verdade, pode ser ruim. Por exemplo, eu, ex-obeso, você que vai comentar me zoando, ex-obeso, mas mais ou menos, mas ex-obeso, tenho muito apetite, tenho tendência a engordar. Se eu consumo uma proteína de rápida absorção, de rápida digestão no meio do dia, é como se eu bebesse água. Então eu vou sentir fome mais cedo. Numa dieta que eu não como o nível de calorias extrapolando, não é interessante. Então, para um ectomorfo, que tem dificuldade de ganhar peso e tem pouco apetite, é isso que ele precisa. Suplementar, muito bom. Agora, para uma pessoa que está emagrecendo, você usar o whey pode ser um tiro no pé. E nem todo suplemento de proteína é de rápida absorção. Você pega uma caseína, ela é de absorção mais lenta, uma albumina, mais lenta. Um whey hidrolisado, muito mais rápido. Então aqui tem uma generalização não interessante. 5. Maior recuperação e regeneração dos músculos. Evita a degradação das proteínas e o catabolismo. Novamente, não causa maior recuperação dos músculos em relação a uma fonte de proteína vinda da alimentação. Então aqui não procede. Você vai acelerar o processo de recuperação com qualquer fonte de proteína.
Então vocês estão percebendo que, no geral, não tem nada de errado aqui, só que a questão é que sempre ele está voltando para os benefícios da proteína. Mas ele não fala que a proteína do suplemento ou do alimento não vai mudar muita coisa. Eu já fiz vídeo aqui sobre proteína, sempre tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. E aí você vai entender melhor um pouco disso. Número 4, melhora o foco e a disposição durante os exercícios, evitando fadiga e melhorando performance para aumento de massa muscular. Galera, não é verdade. Tá? Você não vai pegar um atleta e só porque eu fui elogiar agora, tá vendo aí? Você não vai pegar um atleta que está fadigado e dar um whey para ele vai treinar com mais vigor. Isso não vai acontecer. Você vai perceber isso com cafeína, com pré-treino, um pouco com creatina, com beta-alanina, com efeito cumulativo no nosso corpo, como eu já expliquei aqui da beta-alanina. Então, nesse caso aqui é mentira. Você não vai melhorar. Leandrão, mas de onde será que saiu isso então? Vamos tentar assim dizer que a pessoa foi de bom coração? Galera, se você pegar alguém com subnutrição e der whey, claro, ele vai melhorar, mas nós estamos falando de um caso gravíssimo. Não estamos falando de uma coisa regular. Número 3, melhora a resistência física e força durante os treinos. Você tomar antes, logo antes, não vai melhorar. Agora, se você treinar e quiser melhorar o seu VO2 máximo, você vai fazer corrida. A corrida, você tem um aumento de CPK, de creatina fosfoquinase, o que é óbvio, que concluir que se tem um dano muscular. Então, tudo que participar desse processo de recuperação de dano muscular é bem-vindo. Agora, o whey não tem esse poder. A soja isolada não tem esse poder, entende? São as coisas de recuperação em detrimento a um treino. Número 2, aumenta o aporte de proteínas para atender às necessidades e evitar déficits. Beleza. É necessário atender às demandas proteicas do organismo, que utiliza este macronutriente em diversas funções, além da construção de músculos, como formar novas células, produção de hormônios, produção de anticorpos, tudo isso é verdade. Pele, cabelo, unha, tudo isso numa dieta fraca de proteína, você pode experimentar uma piora. Então aqui, aumentar o aporte de proteínas. Beleza. É isso que vai fazer um suplemento de proteína. Ele vai aumentar a quantidade de proteínas da sua dieta. Então, se você não está com carência, é irrelevante. E esse que é o grande lance do vídeo. Você só vai suplementar se falta, se você não consegue bater, se não está confortável. Senão, não precisa. E número 1, as proteínas de alto valor biológico nesses suplementos favorecem o ganho de músculo. Beleza? Em momentos de repouso, durante o período de sono. Por essa razão, dormir bem quando se busca hipertrofia é fundamental. Show de bola. Só que proteína de alto valor biológico. Quando a gente fala da soja, 78. Nas literaturas mais novas já é entendida como alto valor biológico. Então a soja é boa para a dieta. Leandrão, você é da gangue da soja? Da turma da soja? Não, não. O que acontece é que você pode usar. Se você não quiser usar, também não faz falta nenhuma. Mas eu vejo alguns alunos meus com dificuldade financeira e que tem restrição com soja, restrição mental. Aí eu pego o meu vídeo, que eu já fiz aqui, jogo para ele o vídeo, ele assiste e fala, poxa, vou comprar soja que custa metade do whey. Vai economizar e vai ter o mesmo resultado na prática. Mas voltando ao valor biológico, frango, carne, peixe, casa dos 80, para casa dos 90 a gente entra nos laticínios, nos ovos. Aí você pega o whey que é 100, mas essa diferença de 80 para 100, porque elas já são de alto valor biológico, não são relevantes. Então, isso não é uma necessidade. Então, o que a gente sabe de suplementos de proteína aqui? São muito bons, funcionam comprovadamente, mas você comer é melhor do que você suplementar. Quer dizer, Leandro, mas não é igual? Não é não. Porque, por exemplo, você vai pegar uma carne vermelha. Uma carne vermelha não vai ter só proteína, uma carne vermelha magra. Ela vai ter ali um pouco de vitamina B, o que é ótimo. Ferro, o que é ótimo. Coisas que, por exemplo, se eu for pegar um suplemento, eu não vou encontrar. Ou seja, se eu suplemento, eu posso deixar mais pobre a minha dieta e não mais rica. Leandro, você vai estar sendo super sensacionalista? Você sabe que não. Você me conhece. Só que eu tenho que trazer para o outro lado, problematizar do outro lado, para tentar nivelar um pouco. Porque é vomitado que o suplemento dá melhor resultado que a comida, então eu jogo para o outro lado só de raiva mesmo, porque eu sou desses rancorosos que, não, na verdade a comida ela é mais completa, você pode ter uma piora. Mas o que a gente tem de melhor, falando a verdade, é que a diferença na prática é nenhuma. E o que vai determinar isso? Você verificar se a sua dieta precisa dessa praticidade de beber proteína ao invés de comer. Agora, quando você vai suplementar, nós temos o whey protein concentrado, isolado e hidrolisado. Qual desses é o melhor? Se você pensou, que escrever não deu nem tempo, se você pensou hidrolisado ou isolado necessariamente como melhor,
whey do que o concentrado, você já está enganado. Então, dá uma conferida nesse vídeo aqui sobre o whey protein para parar de gastar dinheiro à toa.